Muita paz, muita luz a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos Resgate Planetário. Gostaria de falar um pouco para vocês hoje sobre nós, sobre os Pleiadianos. Para quem não me conhece, meu nome é Ariel Espíndola. Cronologicamente eu tenho 35 anos. Eu vou fazer 36 anos agora, dia 19 de abril. Muitas fontes elas diferem sobre a origem dos Pleiadianos. E esse vídeo não é com o intuito de maneira nenhuma de mudar a sua crença, de ferir a sua crença, ou muito menos de invalidar outros canalizadores e outros médiums, né, que também tiveram canalizações, escreveram livros sobre nós, os Pleiadianos. Se você talvez por acaso caiu aqui agora, né, nesse vídeo, que você venha assistir principalmente o meu primeiro vídeo lá embaixo, lá no canal, para entender mais ou menos a minha história. Então, muito bem. Dito que esse vídeo ele não tem a intenção de mudar o seu pensamento religioso e muito menos de invalidar os livros que foram escritos e canalizados, mas simplesmente colocando as minhas lembranças e o que eu pude ter acesso, porque eu tenho acesso desde criança e contato também, né, com os meus irmãos pleiadianos, e passar um pouco para vocês. Há muito tempo atrás, um tempo assim que não dá para colocar num tempo terrestre, e eu gosto de simplificar muito bem as coisas, deixar as coisas bem simples para as pessoas. Há muito tempo atrás, o Criador primordial, ele criou as primeiras raças dentro desse quadrante do universo. Dentre elas, uma que vocês conhecem muito bem, chamadas por reptilianos. Nesse tempo, há muito tempo atrás, que o Criador primordial criou, né, os reptilianos eram mais ou menos, tá, gente? Eu estou tentando enquadrar no conceito humano alguma coisa que não é humana. Então, o que eu falar aqui é algo que vai chegar, digamos assim, um pouquinho próximo daquilo que vocês podem compreender dentro da visão humana. Tudo bem? Olá. Então tá bom. O Criador primordial, ele criou os reptilianos. Só que os reptilianos eram altamente inteligentes e tudo mais, né, que vocês sabem. Eles avançaram como civilização, em termos de tecnologia. Eles cresceram muito, cresceram bastante mesmo. Só que o Criador primordial, ele observou que os reptilianos, eles não tinham empatia, eles não tinham amor, sabe, esse amor, essa empatia. Então, por isso que eu expliquei antes, que eu vou tentar colocar em termos humanos, em palavras, em língua portuguesa, algo que não é humano. Seria mais ou menos, tá, como os psicopatas aqui. Por exemplo, um psicopata, ele é altamente inteligente, altamente manipulador. Um psicopata, ele consegue fazer as coisas que ele quer, só que um psicopata ele não tem sentimento porque ele não tem empatia. Então, colocando aqui em língua portuguesa e dentro da psicologia, né, bem pequena, querendo ou não aqui, só para vocês poderem compreender um pouco. Os reptilianos, eles eram dotados de muita inteligência, de muita força, era uma raça, né, muito bélica, por assim dizer, né, e muitos que acompanham e gostam de ufologia já sabem bastante sobre os reptilianos. Muito bem. Algumas fontes diferem bastante, por isso que eu disse que eu não estou invalidando outras fontes, simplesmente estou trazendo as minhas lembranças e os meus conhecimentos. Muitas fontes dizem que os reptilianos foram criados por uma raça chamada Arcontes. E não, os reptilianos não foram criados pelos Arcontes, mesmo porque os Arcontes não têm poder de criação. E quem entende de ufologia e for se aprofundar um pouquinho mais sabe disso. Mas muito bem.
tendo o Criador primordial criado algumas raças iniciais aqui nesse quadrante do universo, dentre elas os reptilianos, o Criador primordial, em primeiro lugar, antes de eu entrar, né, em nós, os pleiadianos, o Criador primordial ele decidiu criar um novo ser, um ser diferente. E esse ser que o Criador primordial criou, vocês aqui na Terra conhecem ele por Jesus. Sim, vocês conhecem ele por Jesus. O primeiro ser, digamos assim, na sua essência, criado com uma forma semelhante, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Semelhante, não igual. Semelhante a nós, humanos, digamos assim. Nós, humanos, que estamos aqui nesse momento, humanos, né? Em corpo biológico, por exemplo, humano. Eu sou pleiadiano, mas eu estou em um corpo humano, porque eu estou no planeta Terra, e eu preciso de um corpo humano para me locomover no planeta Terra. Eu não poderia vir aqui na minha forma original, nem que eu quisesse, ok? Então, muito bem. Sendo assim, o Criador primordial, ele criou, então, esse ser que vocês conhecem como Jesus, que ele tem vários outros nomes que eu não vou citar, porque são nomes que outros canalizadores deram, e sinceramente eu acho que não importa muito, porque pelo menos aqui, para nós, ele é mais conhecido como Jesus. Muito bem. Passado-se um tempo, mais um tempo, o Criador primordial, ele decidiu criar mais uma raça que fosse, digamos assim, semelhante com esse outro filho, né? Vou chamar de filho, com esse outro filho que ele criou. Porque Jesus, né? Tanto na sua forma de eu sou, quanto na sua forma intermediária, porque tem o eu supremo, né? E tem o eu intermediário. E Jesus, no seu eu intermediário, ele tinha características semelhantes, acabei de dizer, semelhantes, não iguais, semelhantes ao que viria a ser depois a raça pleiadiana, ou seja, rosto, cabelo, mãos, nariz, boca, olhos e por aí vai, pele, entendeu? Ainda que ele não tivesse ainda se manifestado na terceira dimensão, mas o eu intermediário de Jesus já estava também criado, porque o eu superior de Jesus, como um criador e um Deus que ele também também já estava criado. Só faltava ele se manifestar como um eu presente em um planeta. E depois nós vamos entrar nesse assunto. Muito bem. Então, o Criador primordial, usando das características, né, desse ser maravilhoso, lindo, que vocês conhecem por Jesus Cristo, ele criou os seres pleiadianos. Os seres pleiadianos, inicialmente, eles foram criados, cada um deles, cada um de nós somos criados, digamos assim, para tornar o entendimento fácil, a imagem e semelhança de Jesus. Não só a imagem e a semelhança de Jesus em termos de centelha divina, como em termos de eu intermediário. Muito bem. E assim mesmo como Jesus, né, que vocês conhecem como Jesus, primeiro nós habitamos em um espaço-tempo, em um planeta, onde nós ainda não tínhamos um corpo físico, para que nós possamos, naquele tempo, experimentar primeiro o nosso eu intermediário. Como eu mesmo disse, tem o eu superior ou eu supremo, né? Tem o eu superior. Do eu superior surge o eu intermediário, ou seja, o eu intermediário é o que dá a primeira forma que tem, que é chamado por muitas pessoas também de sua origem cósmica e por aí vai. E depois do eu intermediário, para entrar, digamos assim, em um planeta físico denso, ele se fragmenta para um eu presente. Então foi exatamente isso que aconteceu. Nós pleiadianos, nós passamos um tempo em um planeta que não era físico,
apenas no nosso eu presente, né? Alguns chamam de paraíso e por aí vai, que nós tínhamos apenas um corpo de luz, né? Só que depois de um tempo passado, né, precisou, como todos os seres evoluem, querem evoluir, nós pleiadianos também, nós quisemos adentrar na fisicalidade. E nós adentramos na fisicalidade na constelação das Pleiades, aonde, por exemplo, muitos canalizadores e muitos escritores aí realmente escrevem e descrevem isso. Inclusive, até o próprio Espiritismo mesmo, Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, fala sobre, né, os exilados de Capela, os seres que vieram das Pleiades e que ainda até hoje vêm das Pleiades. Muitos seres estão vindo, encarnando, né, em corpos humanos das Pleiades. Então, é mais ou menos seguindo a linha de raciocínio de todas essas fontes e colocando, sem dúvida nenhuma, o que eu me recordo e o que eu sei. Muito bem. Passado-se um tempo em nosso planeta, nas Pleiades, nós, os pleiadianos, nós tínhamos uma estimativa de vida, agora no nosso eu presente, um planeta mesmo, né, físico, nós tínhamos uma estimativa de vida entre 800 até 1000 anos. E também nós poderíamos sermos imortais se nós quiséssemos, mas nós nunca vimos a imortalidade como evolução. Então nós vivíamos até 800 ou 1000 anos, depois nós abandonávamos, né, aquele corpo físico, e depois que nós abandonávamos aquele corpo físico, nós ascendíamos, ou nós íamos para outros planetas, ou nós ascendíamos para uma dimensão acima deste planeta físico em que nós estávamos, assim como ocorreu aqui no planeta Terra também. Os primeiros seres aqui foram encarnando, e depois, quando eles desencarnaram, para onde foram essas almas? Essas almas ficaram localizadas ao redor do planeta. O nosso lar, o umbral, etc, etc. Dê o nome que vocês quiserem, só para vocês poderem compreender como que funciona esses estágios e evoluções de um planeta, desde a fisicalidade até começar-se a criar colônias, né, por assim dizer, ou outros planetas mesmo, só que planetas não físicos e não densos. Muito bem, nós vivíamos de 800 a 1000 anos, a nossa aparência divergia bastante, porque assim como um planeta, embora um pouco distante, né, dos sóis, que nós tínhamos mais de um, muitos de vocês sabem, a nossa fisicalidade ela se manifestou alta por causa da densidade, né, do nosso planeta. A altura dos seres biológicos, eles variam muito segundo a densidade do seu planeta. Por exemplo, os seres antarianos, que são chamados, né, por marcianos, eles são pequenos. Por que eles são pequenos? Porque com o passar do tempo e na época, né, de Antares, a gravidade de Antares fazia com que eles fossem menores, fossem pequenos. Já no nosso planeta aconteceu o oposto. Nós éramos muito altos, de aproximadamente 4 a 6 metros de altura. E muito bem, nós sempre fomos uma raça extremamente pacífica, extremamente tranquila, ligada ao Criador primordial, ligado cada um de nós ao nosso eu superior, né? O nosso eu presente estava ali, o nosso eu presente ali no planeta era ligado ao nosso eu intermediário, que era ligado ao nosso eu superior, que o nosso eu superior era ligado à fonte que tudo é. Muito bem. Passados-se muitos íons, né, de tempo de calmaria, tranquilidade, amor, paz, evolução, os reptilianos eles se sentiram traídos pelo Criador primordial, por ter feito os pleiadianos, e porque os pleiadianos tinham algo de diferente. E como eu mesmo disse, né, isso há muito tempo atrás, eu não estou falando dos reptilianos agora, e muito menos que a raça reptiliana é assim. Não. Tá? Eu tenho que deixar isso bem frisado em todos os vídeos para as pessoas não confundirem com coisas que são
disseminadas em outros canais. Muito bem. Então, os reptilianos, como tinha essa natureza que eu narrei no começo do vídeo, eles entraram em guerra com o nosso planeta, já que agora nós já não estávamos mais em um planeta, digamos assim, etérico, né? Num plano espiritual. Nós já estávamos num planeta físico com um corpo biológico. Então, nós poderíamos ser mortos. E sim, nós poderíamos ser mortos. Tanto morrer naturalmente, como morrer também por ataques. E como nós nunca fomos uma raça, né, preparada para a guerra, nós nunca nos preparamos para a guerra, porque nós nunca imaginamos que um dia qualquer tipo de guerra poderia chegar até nós. E quando os reptilianos entraram em guerra conosco, nós fomos praticamente, digamos que, pegos de surpresa. Muitos dos nossos planetas foram mortos, pelo menos na fisicalidade, claro, né? E nós somos praticamente dizimados. Os nossos irmãos, né, de Sírios, chamados também de felinos, né, que nessa época eram seres também aproximadamente de 4 a 6 metros de altura, seres com um corpo semelhante a humanoide, mas a cabeça de felinos. Então, os únicos seres que os reptilianos temiam e tinham ali um certo respeito, né? Não digo medo, porque os reptilianos também não sentem medo de ninguém, mas que os reptilianos tinham um certo respeito por saber com que eles estavam lidando. Eram justamente os felinos de Sírios. E os felinos de Sírios nos ajudaram bastante nessa batalha. Só que o que aconteceu? Infelizmente, muitos, mas muitos de nós mesmos morremos, fomos dizimados. E iniciou-se ali, depois de muito e muito tempo de guerra, né? Sírios nos ajudando, várias coisas aconteceram. Nós, né, os pleiadianos, tivemos que aprender com os nossos irmãos, né, de Sírios, que não é somente a raça felina, mas já existiam outras raças lá, né, em Sírios. Nós tivemos que aprender com eles e com o conhecimento que nós tínhamos, que nós também podemos acessar e podíamos acessar do nosso Eu Supremo, e nós desenvolvemos tecnologias, nós desenvolvemos também a capacidade de fazer clones, né? E assim nós vencemos, digamos assim, com muita, mas muita ajuda mesmo. Nós vencemos essa guerra. Muito bem. Posto que a guerra até então já estava vencida, uma grande parte de nós, pleiadianos, por essa aliança que teve com sírios, com os sirianos, com os felinos, muitos de nós migramos, digamos assim, para naves, cidades em volta, né, da constelação também de Sírios. E justamente depois desse tempo todo percorrido e vindo até então um tempo, né, de paz, digamos assim, pelo menos para nós, né, os pleiadianos lá no nosso planeta, nós nos reconstruímos de novo. Só que em todo esse processo, e eu quero que vocês entendam bem isso, primeiro, quando nós falamos de uma raça, seja ela qual for, nós estamos falando de uma raça que tem ciência e que tem livre-arbítrio, ok? Então, em toda essa guerra que houve, em todas essas coisas que aconteceu, houve muitas separações, inclusive e até mesmo entre os próprios pleiadianos, ok? Sim, houve separações. Houve separações porque houve divergências de ideias, de pensamentos. Um achava que tinha que fazer uma coisa, outros achavam que tinha que fazer outra. E aqueles que ainda queriam ser ligados, né, por assim dizer, ao nosso planeta de origem, das Pleiades, queriam ser ligados à Federação de Alcione, tinha que respeitar todas aquelas regras. Quem não queria respeitar, tudo bem, não eram desertores, mas simplesmente tinham a liberdade de partir para outros lugares.
E assim foi, e assim aconteceu. E é exatamente por esse motivo que eu digo aqui neste canal que nós não podemos julgar um ser, né, seja ele de raça que for, pela raça, porque os seres têm livre-arbítrio. Então tem grupos de seres de todas as espécies que não seguem as diretrizes da sua espécie primordial, não seguem as regras, simplesmente também quebrou a aliança que tinha e decidiu seguir por si só. Muito bem. Visto que os reptilianos, eles já tinham chegado no planeta Terra primeiro, e não só os reptilianos, porque é muito engraçado, né? Muitas pessoas acham que só os reptilianos e é só a raça reptiliana que chegou aqui no planeta Terra. Gente, por favor, pare, pense, raciocine. Se fosse só os reptilianos e o DNA dos reptilianos e tudo dos reptilianos responsável pelo planeta Terra, como que vocês estariam vendo aqui, ó, esse corpo, esse nariz, esses olhinhos, essas mãozinhas? Seria todo mundo lagarto aqui. Estaria todo mundo andando aqui como lagarto. Então não. Foram a raça chamada de Anunnakis. E dentro dessa raça chamada de Anunnakis, tinham, sim, reptilianos, tinham humanos de outras espécies, né, que foram se derivando também dos pleiadianos e foram cruzando com outras raças, não no sentido só e tão somente de copulação, não estou falando nesse sentido, cruzando geneticamente, espiritualmente também, se unindo, porque quando uma raça se une com outra, se une experiência, se une tudo, e se transforma, se cria uma nova raça. Então os Anunnakis aqui da Terra são formados por reptilianos, por humanoides, por gigantes, por várias e várias raças. Várias e várias raças. Raças, digamos assim, que também não estavam contentes com a sua raça de origem e que queriam povoar um novo planeta. E para isso aqui não ficar muito grande, muito extenso, eu vou recomendar para vocês o canal da Cassiana, que está aqui no YouTube também. Vocês podem colocar, por exemplo, a Guerra de Órion, que logo vocês vão encontrar em numeração. E eu achei interessante essa tradução que a Cassiana fez, que na verdade é uma outra tradução de outro canal chamado Caminhando em Luncendeiro, acho que é algo assim, não sei falar espanhol direito, mas no canal da Cassiana vocês vão ver. Só vocês escreverem a Grande Guerra de Órion, né, que vocês logo vão ver o canal da Cassiana, o nome dela, tá? Eu acho muito legal porque ali é um compêndio de livros, de traduções e de informações. E sinceramente é o que eu achei mais próximo da realidade em que eu tenho aqui, não só na minha mente física, né, mas no meu ser. Então, se vocês quiserem essa história toda por completo, que vocês venham a entrar no canal da Cassiana, que é muito bom, muito interessante, e o conteúdo muito rico. Aproveitem aquilo que vocês acharem bom e aquilo que vocês não acharem bom, né, vocês não aproveitem. Então, muito bem, chegou-se a hora de que nós vemos que o planeta Terra estava, né, por íons de tempo também, mergulhado em guerras, em várias facções divididas entre os próprios Anunnakis e outros que chegavam. Esses pleiadianos agora, né, nós fizemos um acordo com os Anunnakis de estar aqui no planeta Terra. E nós viemos para o planeta Terra e a nossa primeira vivência aqui no planeta Terra foi-se conhecida por muitos, inclusive estudiosos, ufólogos, canalizadores e por aí vai, como seres élficos. Sim, os seres élficos, se vocês não sabem, vocês também podem dar uma pesquisada. E é interessante que eu tenho que ressaltar isso. Muitas das vezes, muitos filmes que vocês veem, né, como dos elfos, fadas, sereias e por aí vai, dentro de várias mitologias, são resquícios de lembranças da história passada da Terra. História essa que foi
colocada para vocês meramente como fantasia, foi colocado meramente como história, mas existe e é real, existe muitas coisas reais em todas essas histórias. Então a nossa primeira vivência aqui como seres élficos, nós não estávamos aqui puramente como pleiadianos, mas por esse acordo que nós fizemos com os Anunnakis, né, 22% dos seres élficos, do DNA dos seres élficos, eram de 22 raças diferentes, e 44% do DNA etérico também da raça dos Anunnakis, e uma parte, claro, dos Pleiadianos. Então foi assim que nós tivemos a nossa primeira experiência e vivência aqui no planeta. E para quem quiser acompanhar, né, a saga Anunnaki, que eu indico no caminho no canal da Cassiana, que vocês venham acompanhar e vocês vão ver essa história bem melhor. Só para finalizar aqui, por exemplo mesmo, existe algumas igrejas que têm esse conceito, como por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela acredita em seres, vou chamar de extraterrestres, acredita em seres extraterrestres em outros mundos. Só que esses seres extraterrestres de outros mundos que eles acreditam que foi, né, escrito pela Ellen Goldwhite, né, pela Ellen White, são seres como nós, seres humanos, só que mais bonitos, mais inteligentes. Segundo, né, os livros da Ellen White, seriam seres criados por Deus, né, e que foram seres que não caíram, né, vou colocar aqui bem entre aspas, seres que não caíram, entende? Então os Mormons também têm essa crença, os Mormons também acreditam em outros planetas, também acreditam que existem seres humanoides, humanos, até mais belos, mais bonitos, mais inteligentes. Então vocês veem que isso não é só da ufologia, existem correntes evangélicas que também acreditam nisso. Então é isso. Se vocês tiverem mais alguma curiosidade sobre aparência, olha, por exemplo, a forma que nós nos alimentávamos mesmo, né, no nosso planeta de origem, era através de um líquido que energeticamente continha tudo que nós precisávamos. Tudo que nós precisávamos. Nós não tínhamos a necessidade de nos alimentar com coisas sólidas fisicamente, né? O que veio a mudar, logicamente, quando nós viemos para cá, para o planeta Terra, porque cada planeta tem as suas leis, inclusive as suas leis biológicas, até mesmo para os primeiros seres que aqui chegaram. Então é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês tiverem algum comentário, alguma coisa para dizer, para falar, que vocês venham a deixar aqui embaixo nos comentários. Sim, os pleiadianos têm uma ligação com o ser que vocês chamam de Jesus, né? O ser crístico. Nós temos uma ligação muito forte, né, com esse ser. Eu não vou dizer para vocês que é o Deus dos pleiadianos, não, mas simplesmente aquilo que eu disse no início. Foi o primeiro ser criado pelo Criador primordial, com esse amor, com essa bondade, com essa pureza, sabe, com tudo que vocês conhecem que esse ser, Jesus Cristo, tem. E todas as outras raças, e a nossa inclusive, foi criada com uma centelha divina e baseada em Jesus. É por isso que sim, né? Inclusive, se eu não me engano, eu vi um vídeo do Chico Penteado, se vocês não conhecem, é um reptiliano encarnado, ele tem um canal, ele é ufólogo também, tem um vídeo dele que ele fala sobre isso, ele discorre ali um pouco por cima, mas é muito legal sobre esse assunto, que esse seria Jesus pleiadiano, né? E isso eu posso estar também tratando em outro vídeo se vocês quiserem, deixa aqui também nos comentários, ok? Se bem que eu já dei uma adiantada aqui, né? Que Jesus não é necessariamente pleiadiano, mas sim tem uma ligação com os pleiadianos.
E se vocês quiserem, o próximo vídeo que eu gostaria de fazer, e se vocês quiserem, vocês deixam no comentário, seria a ligação de Jesus, os pleiadianos e o Deus judaico. Se existe uma ligação, principalmente, entre quem vocês chamam de Jesus e entre o Deus judaico. Muito bem? Então, mais uma vez, eu agradeço a cada um de vocês. Muita paz, muita luz. Para quem pergunta, esse sinal aqui não tem nada de religioso, embora algumas pessoas usam para fazer o cumprimento namastê, né? Mas não, é um cumprimento oriental, simplesmente. Um cumprimento oriental que eu gosto muito. E também muitas pessoas perguntam, porque vê algumas fotos minhas, eu fazendo esse sinal aqui com a mão. E esse sinal aqui com a mão, meus amores, meus queridos, meus amados irmãos, embora muitos conheçam, né, por causa de uma série aí, que tem um personagem vulcano, né, Sr. Spock, se eu não me engano, é ele mesmo, acho que é ele mesmo, que fez esse sinal, né, na série pela primeira vez. Só que poucos de vocês sabem é que esse sinal aqui, criado, né, que não foi criado, já existia, vocês vão saber por quê, por esse personagem vulcano, que a pessoa que interpretava esse personagem vulcano, é simplesmente uma saudação judaica. Só isso. Isso é uma saudação judaica, significa paz. Só isso. Mais nada. Tá? Então, para as pessoas, e por que você faz assim? Você é religioso? E por que você faz assim? Você está imitando Star Trek? Bom, nós sabemos que não existe nada melhor do que o conhecimento. A pessoa que pergunta é uma coisa, né? A pessoa que debocha sem ter conhecimento, ela acaba passando vergonha, né? Porque muitas pessoas sabem disso. Então, conhecimento, sim, a verdade, sem dúvida, como disse Jesus Cristo, a verdade nos liberta. A verdade sempre nos liberta. Então, deixe nos comentários muita paz e muita luz para cada um de vocês.